Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila Artiles, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia do Grupo Fleury, DASA e UHG Rio de Janeiro. Esse mês, selecionamos mais algumas publicações interessantes sobre imagem gastrointestinal. Antes de iniciarmos nosso resumo, gostaria de agradecer aos editores seniores por suas contribuições ao bloco de imagem gastrointestinal, a equipe brasileira pelo convite e o apoio na tradução. Nesse primeiro resumo, iremos falar sobre colecistite aguda, a avaliação clínico-radiológica preditiva para a conversão de colecistectomia laparoscópica. O objetivo desse estudo foi analisar as características clínicas e radiológicas que podem prever a necessidade de conversão aberta da colecistectomia laparoscópica no tratamento da doença biliar calculosa. Esse estudo retrospectivo analisa 581 pacientes que foram submetidos à colecistectomia ao longo de um período de 12 meses. Algumas das características intraoperatórias que requerem conversão aberta incluem difícil visualização, dissecção do triângulo de calor ou aderências densas. As características radiológicas na tomografia que predizem a necessidade de conversão aberta incluem a ausência de realce da parede da vesícula biliar, cálculos biliares no infundíbulo e inflamação perihepática. A falta de realce da vesícula biliar foi associada à colecistite aguda gangrenosa. Dos 581 pacientes do estudo, aproximadamente 20% necessitou de conversão aberta. IMC maior que 30, operação abdominal anterior e tempo de protrombina prolongado foram fatores clinicamente significativos associados à necessidade de conversão aberta. Os autores criaram uma equação para calcular essa probabilidade, atribuindo diferentes valores às diferentes variáveis. Nesse resumo, iremos falar sobre a implementação da tomografia de dupla energia para imagens gastrointestinais. O objetivo desse estudo foi fornecer uma visão geral da tecnologia da tomografia de dupla energia, protocolos e aplicações clínicas, com foco em imagens gastrointestinais. Aspectos físicos e técnicos da TC de dupla energia, aprovados pelo FDA em 2006, são inicialmente discutidos. As vantagens e aplicações da TC de dupla energia incluem a capacidade de criar uma imagem virtual sem contraste a partir de sequências com contraste, permitindo fornecer informações adicionais quando uma fase sem contraste é necessária para estabelecer um diagnóstico, por exemplo, para identificar se o foco hiperatenuante é material ingerido ou sangramento. Desenvolver incidentalomas como adenomas adrenais ou lesões renais. Os mapas de Wood adquiridos na TC de dupla energia podem ser usados para diferenciar lesões benignas de malignas. No fígado, a TC de dupla energia pode quantificar uma fração de gordura hepática que se correlaciona com o grau de esteatose. O artigo discute outras aplicações na vesícula biliar, pâncreas e intestino. Os autores trazem desafios, limitações e potenciais usos futuros da TC de dupla energia. Desempenho diagnóstico da tomografia e uso de material de contraste gastrointestinal para a detecção de lesão de víscera oca após trauma abdominal penetrante, experiência de um centro de trauma nórdico nível 1. O objetivo do estudo foi avaliar o uso do contraste entérico para auxiliar no diagnóstico de lesão de víscera oca após trauma penetrante. Os autores analisaram 177 casos de trauma abdominal penetrante que foram apresentados ao Centro de Trauma Sueco de nível 1 durante um período de 4 anos, incluindo 144 facadas, 26 ferimentos por arma de fogo e 7 outros ferimentos. No protocolo do autor, a equipe de cirurgia do trauma decidia sobre a conduta, avaliar a estabilidade do paciente para a realização da tomografia e avaliar a administração de contraste oral ou retal. 47 pacientes do estudo foram para a laparotomia de emergência ou laparoscopia após imagens tomográficas. A sensibilidade da tomografia com contraste entérico foi de 69%, com especificidade de 90%. Uma das limitações desse estudo é a falta de padronização do protocolo de imagem. Em conclusão, os autores afirmam que o contraste oral ou retal deve ser considerado em pacientes hemodinamicamente estáveis submetidos à tomografia para trauma abdominal penetrante. Porém, estudos mais padronizados podem fornecer mais informações. As implicações de casos perdidos ou mal interpretados de adenocarcinoma ductal pancreático na imagem, um estudo populacional multicêntrico. O objetivo do estudo foi avaliar a associação de achados de imagem mal interpretados de adenocarcinoma ductal pancreático com o intervalo de diagnóstico e sobrevida.
Os autores começam discutindo a epidemiologia e a baixa taxa de sobrevivência do câncer de pâncreas, com a única chance de cura sendo a ressecção completa. No entanto, apenas 20% dos pacientes apresentam doença potencialmente ressecável. O diagnóstico precoce é necessário para identificar esse conjunto de pacientes para evitar a perda de oportunidade de cirurgia. Os únicos fatores associados ao aumento significativo do tempo de sobrevida são o tempo para o diagnóstico e a cirurgia. No estudo, 66 dos 257 pacientes tiveram a pontuação 2 ou 3, indicando dificuldade no diagnóstico e falha no diagnóstico precoce. Nos grupos 2 e 3, há um intervalo de diagnóstico significativamente maior. No entanto, atrasos diagnósticos em exames de imagens não se correlacionam com pior sobrevida, pois a sobrevida média não foi significativamente diferente. Prognóstico de neoplasia mucinosa papilar intraductal ressecada de pâncreas. Uso das diretrizes de consenso internacional revisadas de 2017. O objetivo do estudo foi determinar as características clínicas pré-operatórias e de ressonância magnética preditivas de morte específica da doença ou recorrência em pacientes submetidos à ressecção pancreática de neoplasias mucinosas papilares intraductais, IPMN. Os IPMN são normalmente considerados benignos, como potencial maligno. A colonopancreatografia por ressonância nuclear magnética é o método preferido da avaliação dos IPMNs. A imagem empoderada em T2 é boa para identificar nódulos murais dentro do IPMN. Um total de 167 pacientes com IPMNs ressecados cirurgicamente foram avaliados. 86 foram considerados benignas e 81 malignas. As características de ressonância magnética radiologicamente significativas associadas a IPMNs malignas incluem o tamanho médio do ducto pancreático maior que 10 mm, nódulos murais com realce maior que 5 mm, tamanho do cisto maior que 3 cm, paredes espessas ou realçadas. As características clínicas preditivas de malignidade incluem icterícia obstrutiva, CE elevado e CA 19,9. O tamanho do nódulo mural e a icterícia obstrutiva também foram considerados fatores de mau prognóstico para tumores malignos, com uma taxa de sobrevida significativamente menor quando comparada a IPMNs malignos sem nódulos murais. Uma das principais conclusões do estudo é a importância de identificar nódulos murais no pré-operatório e entender que nódulos maiores que 5 mm devem levantar suspeitas de malignidade. Preditores clínicos e radiológicos do desenvolvimento de hérnia peristomal após colostomia final. O objetivo desse estudo foi avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento de uma hérnia peristomal em pacientes com colostomia final definitiva. Essa análise retrospectiva examina 65 pacientes submetidos à colostomia final definitiva. Hérnias ocorreram em 30 pacientes da série de casos. As hérnias peristomáticas podem ser assintomáticas, mas geralmente causam dor e problemas com o estômago. Além disso, estrangulamento, perfuração e obstrução são possíveis complicações graves. A identificação de fatores pré-operatórios que podem prever o desenvolvimento de hérnia pós-operatória pode permitir a implementação de medidas preventivas, como a colocação de telas. Fatores radiológicos que estão significativamente associados ao desenvolvimento de hérnia peristomal incluem hérnia abdominal ou inguinal pré-operatória, circunferência da cintura maior que 98 cm, aumento de tecido adiposo abdominal, defeito cirúrgico na parede abdominal maior que 3,4 cm e baixa densidade de massa muscular. Fatores clínicos significativos incluem DPOC, IMC maior que 25, tempo de operação maior que 6,5 horas. Acredita-se que a DPOC esteja associada ao aumento da tosse, que resulta em aumento da pressão abdominal, bem como ao uso de glicocorticoides, que pode levar ao enfraquecimento da parede abdominal. Os autores acreditam que mais análises precisam ser feitas para determinar a eficácia e o custo-benefício da colocação da tela em pacientes com colostomia terminal. Ponto e contraponto. Ressonância magnética sem contraste para dor abdominal no departamento de emergência pediátrica. O objetivo do estudo foi avaliar os pontos e contrapontos do uso da ressonância magnética sem contraste na avaliação da dor abdominal na emergência pediátrica. Um dos pontos defendidos a favor da avaliação por ressonância é a falta de consistência no ultrassom, que pode ser tecnicamente difícil e dependente do operador. A ultrassonografia também pode falhar em fornecer um diagnóstico alternativo.
Os autores afirmam que a ressonância magnética não requer radiação, contraste ou mesmo um acesso intravenoso, que pode ser difícil de colocar em crianças pequenas. Eles afirmam que a tomografia é limitada devido ao baixo conteúdo de gordura visceral e resolução de contraste, além de envolver radiação. Os autores mencionam um protocolo rápido sem contraste que pode criar imagens diagnósticas de alta qualidade de todo o abdômen. Os autores do contraponto argumentam que muitos hospitais comunitários não têm acesso à ressonância magnética como modalidade de primeira linha, possível necessidade de sedação para a ressonância magnética pediátrica e custo, como fatores que deveriam limitar a ressonância, e cita estudo que menciona ultrassom, o estudo de imagem mais econômico. Além disso, os autores afirmam que nem todos os radiologistas comunitários estão equipados para interpretar com segurança a apendicite na ressonância magnética pediátrica e afirmam que os radiologistas podem favorecer o ultrassom e a tomografia mais comumente utilizados. Modelos de relatório para ressonância magnética e edema de contraste solúvel em água em pacientes com anastomose anal da bolsa ileal, experiência de um grande centro de referência. O objetivo desse estudo foi mostrar as vantagens da padronização dos relatórios para ressonâncias magnéticas e enemas com contraste em pacientes que foram submetidos à anastomose anal com bolsa ileal. O artigo, então, discute diferentes protocolos de ressonância usados para avaliar a anastomose anal de bolsa ileal, que podem incluir defecografia de ressonância, além de sequências de ressonância tradicionais. Os autores propõem incluir os seguintes campos no modelo de relatório de ressonância magnética: avaliação da anastomose, manguito retal, corpo da bolsa, entrada e saída da bolsa, abscessos, fístulas, entre outros. Para enemas com contraste, os autores descrevem as indicações, técnicas e complicações que podem ser avaliadas. Colangiopancreatografia por ressonância magnética aprimorado com secretina. Como e por quê? Análise narrativa do painel de especialistas AJR. O objetivo do estudo foi fornecer uma visão geral da colangiopancreatografia por ressonância magnética aprimorada com secretina, como uma técnica que pode fornecer várias vantagens quando comparada à colangiopancreatografia convencional para a obtenção de imagens da árvore pancreato-biliar. A secretina é um hormônio secretado pelo duodeno, com efeito de aumento das secreções pancreáticas. Os autores discutem protocolos de ressonância magnética, preparação do paciente e a administração da secretina. Os autores declaram que as imagens realçadas com secretina devem ser interpretadas em combinação com as sequências padrão de ressonância e colangiopancreatografia por ressonância. Foi demonstrado que a secretina melhora o rendimento diagnóstico e a utilidade clínica em comparação com a colangiopancreatografia por ressonância tradicional, assim como tudo para a avaliação dinâmica da resolução do volume exócrino pancreático. Os relatórios de secretina devem incluir descrições do tamanho do ducto pancreático principal ao longo do tempo, bem como uma mudança no volume do líquido duodenal. O artigo menciona algumas das vantagens da secretina: a capacidade de avaliar melhor o pâncreas de Visson, a junção pancreato-biliar anômala, a estenose ou dilatação ductal, a pancreatite crônica e a visualização pós-operatória. Trauma pancreático, revisão de imagens e atualização do manejo. O objetivo do estudo foi apresentar a revisão de imagens e atualização do manejo no trauma pancreático. As lesões traumáticas do pâncreas são relativamente raras em comparação com outros órgãos abdominais, mas podem ter achados sutis com grande significado clínico, e é importante que o radiologista esteja ciente do trauma pancreático, pois atrasos no diagnóstico aumentam a morbidade e a mortalidade. Mais comumente, o trauma pancreático é o resultado de lesão contusa em oposição à lesão penetrante. Os autores afirmam que o fator mais importante na avaliação do trauma pancreático é o estado do ducto pancreático principal. E embora a tomografia multifásica seja um bom estudo de primeira linha, a colangiopancreatografia por ressonância ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica podem ser necessários para avaliar melhor o sistema ductal. Lesões comuns ao parênquima incluem contusão, que se manifesta na tomografia como uma área indistinta de edema do parênquima, laceração com uma área linear discreta de rotura ou lesão do parênquima e perda de tecido não recuperável, caracterizada pela perda de arquitetura identificável ou deslocamento traumático do pâncreas. Sinais indiretos, como encalhe de gordura peripancreática, espessamento da face renal adjacente ou líquido no saco menor, podem ser indicadores de lesão pancreática. O artigo fornece uma visão geral da classificação do trauma pancreático do AAST.
com qualquer lesão ductal classificada automaticamente como pelo menos 3. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para mais informações, acesse nosso blog ou mídias sociais. Nos vemos no próximo mês.